Ana, veja, os tribunais, eles têm enfrentado esse tema, né, esse tema recente, e assim, a gente tem que analisar o caso concreto, né? Essa é a primeira, a primeira análise que se faz caso a caso. Existem, por exemplo, pais que trabalham em área de saúde, né? O pai, no caso o pai separado, trabalha em área de saúde, ou às vezes não necessariamente em área de saúde, mas em contato direto com o público, o atendimento, e isso tudo é levado em consideração, porque esse pai de fato representa um risco iminente ao menor. Então, nesses casos, os tribunais têm feito a compensação. O que é isso? Esse pai, ele visita o filho por meios virtuais, né, através de computador, de celular, chamada de vídeo, e após a pandemia se determina a compensação. Essa compensação pode ser, por exemplo, fazendo com que a criança passe as férias escolares inteiras com esse genitor que ficou afastado, né, durante o período de pandemia. Então seria a compensação. Bom, em casos de pais que não representam efetivamente um risco à criança, pais que de repente estão trabalhando em home office, nesses casos, os tribunais reconhecem, ou têm reconhecido, que esse afastamento não é saudável, né? Porque isso diminui o vínculo paterno-afetivo com a criança e essa perda do direito da criança de possuir essa dupla referência, né, de acolhimento, e aí não só com relação ao pai, como também às suas respectivas famílias, isso traria prejuízos à criança, especialmente aquelas em idades, aquelas mais novas, né, aquelas crianças que não entendem efetivamente o que está acontecendo. Então, essa angústia experimentada pelas crianças poderiam provocar nela um estado de ansiedade, né? E isso, inclusive, provocaria até uma redução imunológica nelas, o que, em tempos de pandemia, é o pior que pode acontecer. Então, nesses casos, os tribunais recomendam que as visitas sejam mantidas, né, com todos os cuidados recomendados pela OMS, mas que os pais tenham sim contato com essas crianças, agora, claro, tentando reduzir o deslocamento delas. Então, por exemplo, se a criança se deslocaria 3 vezes por semana, por exemplo, reduzir, passar mais tempo com um dos genitores e se deslocar o mínimo possível. Esse seria a recomendação nesses casos. Agora, a gente tem visto também, né, pais que até evitam esse contato exatamente por estarem na linha de frente, né, da luta contra a Covid, em especial os profissionais de saúde ou aqueles que trabalham em hospitais, né, já que a gente tem também recepcionistas, seguranças que não são profissionais de saúde diretamente, mas que estão ali fazendo motoristas de ambulância, fazendo um trabalho de linha de frente, né, doutora? Exatamente. Aí, às vezes, Silvana, não necessariamente os pais que trabalham na área de saúde. Eu vou te dar um exemplo de um cliente meu, um caso concreto. Esse cliente, ele trabalha com atendimento ao público em bancos. Então, assim, ele tem um contato com o público de forma ostensiva. Então, ele também representa, de certa forma, um risco à criança, né? Nesse caso, o casal entrou em um acordo de forma amigável e ele vai fazer a compensação de visitas. Ele visita a filha através de meios virtuais, né? A mãe possibilita isso. E quando acabar a pandemia, que a gente espera que seja em breve, ele vai fazer a compensação. E aí ele vai ter o maior tempo de convivência com essa criança. Cris? A gente está conversando com a doutora Larissa Muana, que é advogada especializada em direito de família. Agora, doutora, como é que estão nesse momento, processo de divórcio, processo de guarda, processo de alimentos, estão fluindo normalmente ou a gente está tendo algum problema na justiça também nesses segmentos? Não, a justiça tem funcionado normalmente, as audiências estão acontecendo de forma virtual, os servidores estão trabalhando no sistema home office, assim como os magistrados, então os processos de guarda, os processos de alimentos, os processos de divórcio, eles estão seguindo normalmente. Nós, advogados, estamos protocolando normalmente os processos. A justiça não parou e nem poderia, né,
Então as coisas continuam iguais. Tanto é que temos, inclusive, diversos processos visando a regularização de visitas durante a pandemia. Então, muitos casais não conseguem entrar em um acordo e precisa recorrer ao judiciário para isso. Então, ele tem inclusive, se debruçado sobre esse tema de forma corriqueira. Inclusive, se a gente pensar aí nessa parte de alimentos, né, de liminar para pedir a liberação de alimentos antes de uma definição completa, porque tem muitas pessoas que ficam com receio nesse momento, né, sabem que é necessário, que o ideal é se resguardar mesmo judicialmente, mas aí ficam sem saber se tem essa parte de plantão, de atendimento efetivo, de garantia ou de possibilidade de uma liminar. Não, com certeza. Tá? Especialmente as questões de alimentos que tramitam em rito especial, né, um rito de urgência, elas também continuam tendo prioridade no judiciário. É importante que se diga ainda, Silvana, que a Defensoria Pública também, para aqueles que não têm acesso a um advogado particular, continua funcionando. Eles estão com núcleos de atendimento ao público. Então, não só o judiciário, como também a Defensoria está aberta ao público para que nesse período de pandemia a justiça continue funcionando normalmente. Tá certo, quero agradecer aqui a doutora Larissa Muana, advogada especialista em direito de família, por essa conversa.